Olá mais uma vez, graça e paz. Acho que a chuva já passou, né? Bom, queridos, muito boa noite mais uma vez. Eu me sinto muito desafiado, ao mesmo tempo muito grato, por poder participar dessa semana que nós chamamos de Semana Profética. Espero que seja a primeira de muitas. E eu tenho visto que o nosso desafio maior não é só viver tudo isso que a gente está propondo no decorrer dessa semana. Como bem disse a pastora Lília alguns dias atrás, a semana profética, queridos, ela não tem o poder, ela não é um ritual mágico, não quer dizer que nada vai dar errado para você, mas pelo contrário, essa semana que nós tiramos para vir à igreja, essa semana que nós tiramos para reafirmar o nosso compromisso com Cristo, para a gente fortalecer os nossos laços com Cristo, para a gente buscar uma comunhão maior com Cristo na nossa vida ministerial, no nosso chamado, naquilo que nós entendemos como cristianismo. Não é verdade? Então, eu creio que vocês vieram até mais semanas, mais dias do que eu, porque eu moro um pouquinho distante, mas alguns cultos eu consegui assistir, graças à internet, graças à modernidade. E pela logística, eu não consegui vir em outros cultos, mas eu tenho certeza que vocês foram abençoados, assim como estão sendo abençoados hoje. Amém? Mas a minha palavra hoje, o que eu quero trazer hoje, é uma palavra para reafirmarmos o nosso compromisso com Cristo, o nosso compromisso com o nosso chamado, com a nossa vocação. No final eu vou fazer... Vou chamar os líderes aqui para a gente orar junto, para conhecer todos os restantes dos participantes das células. Mas vamos dar prosseguimento ao que Deus tem falado ao nosso coração. Eu tenho muito pensado, meus queridos, tenho pensado muito, desculpe o termo, no meu chamado, na minha vocação, e tudo que isso implica na minha vida. Tudo isso que implica na sociedade, no contexto que eu estou inserido. Por que eu fui chamado? Qual é o sentido da minha vocação? Isso é um exercício que todos nós temos que fazer. Todos nós temos que pôr em prática. A igreja, na pessoa do pastor Washington, quando me fez o convite para vir para o MEA, trabalhar com vocês, entender um pouco do que é a visão, o ministério celular, e eu vim de uma outra cidade, desculpe o termo, de uma outra vibe, totalmente diferente, lá da região metropolitana, para cá, para o centro do Rio, e vendo como é a vida aqui, na minha humilde visão, eu acho que o ministério celular, hoje, é a melhor forma de cumprirmos o ID e o chamado de Cristo. Espero que toda a igreja, um dia, entenda isso, compreenda isso, que esse ministério celular, hoje, para nós, para o que vivemos hoje de sociedade, é o nosso melhor caminho, porque eu vejo que muitas pessoas, elas não vêm ao templo, elas não vêm a esse lugar que nós chamamos de igreja, mas elas vão à sua casa, elas vão à casa de um vizinho, porque elas confiam em você. Às vezes elas, por algum motivo, estão cismadas com religião, cismadas com pastores, entre aspas, e elas não vêm a esse local. E qual é a melhor forma de nós falarmos de Cristo? É através das células, através de nós abrirmos as nossas casas, para as pessoas entrarem e aprender um pouco de Cristo. No primeiro contato que eu tive com a liderança de células, eu fiz uma pergunta, não sei se eles vão lembrar, e a primeira pergunta que eu fiz para os líderes foi: toda a igreja é participativa nas questões de células? Eles não me disseram não diretamente, fizeram uma cara assim, eu entendi a mensagem que eles quiseram me passar, mas eu fiz uma outra pergunta.
Eu não deixei ele responder. Por que então todas as pessoas que deveriam participar, elas não participam do ministério? Elas também não souberam me responder. E eu tive que responder, quer dizer, amor. Amor à nossa comunidade, o amor que a gente precisa ter aos perdidos, aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Porque, como eu disse anteriormente, a melhor forma da gente pregar o Evangelho hoje, da gente chegar através das casas, da gente entrar nas casas, nas famílias, é através do ministério celular. Sem mais delongas, queridos, vamos abrir a nossa Bíblia, ou você pode acessar aí, vai aparecer projetado, 1 João, capítulo 4, versos 7 ao 12. 1 João, capítulo 4, verso 7 ao 12. Todo mundo achou? Sintonizou? Acessou? Amém? Diz assim o texto bíblico: Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor de Deus para conosco manifestou-se no fato de Deus ter enviado seu Filho unigênito ao mundo para que vivamos por meio dele. Nisto está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor é em nós aperfeiçoados. Vamos orar mais uma vez? Pai, eu quero te agradecer. Quero te agradecer, Senhor, por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui. Por esta igreja, Pai, que se empenha, Pai, em te adorar, que se empenha, Pai, em colocar o Senhor como centro de todas as coisas. Que nessa noite, Pai, o Senhor possa falar aos nossos corações, através da exposição da sua palavra, Pai. Que nessa noite possamos sair daqui ricos, Pai, e cheios das tuas bênçãos espirituais. Em nome de Jesus, amém. Eu só vou pedir um favor a vocês. Não fechem suas Bíblias, não saiam da página, nós vamos usar bastante o texto, vamos ler bastante ele, vamos trabalhar bastante o que está contido nesse texto. E o que acabamos de ler nessa carta do apóstolo João é uma grande verdade surpreendente, que o amor é um dever genuíno de todo cristão. Nunca foi tão difícil, queridos, falar e expressar o amor como nos dias atuais. O amor se tornou algo tão incompreendido, se tornou algo tão seletivo, se tornou algo tão pragmático, que está complicado falar de amor, entender o que é o amor. Cada um tem a sua forma de amar, segundo as pessoas falam. E eu fico vendo hoje em dia essas guerras em redes sociais, onde as pessoas defendem um lado e as pessoas defendem o outro lado, em vez de umas orarem pelas outras, em vez de uma abençoar as outras, sempre falam mal um dos outros. Os que seguem Lula falam mal de Lula, os que seguem Bolsonaro falam mal de Bolsonaro. E aonde é que está o amor? Aonde é que está Cristo em tudo isso? Será que somos de um lado, somos de um outro lado? Ou será que nós não somos de lado nenhum, somos do céu? Porque Cristo, quando veio à terra, uma de suas palavras mais marcantes foi: o meu reino não é deste mundo. Então, antes de pensarmos em defender qualquer lado, precisamos defender o reino dos céus. E esse mundo, eu falei isso na mensagem no início do ano, que nós chamamos de pós-modernismo, ele não só criou um evangelho voltado aos nossos interesses,
um evangelho antropocêntrico, um evangelho segundo as nossas vontades, mas ele também criou um amor voltado aos nossos interesses, aos nossos pensamentos, aos nossos gostos. E a gente vê que por falta de amor, por falta do amor verdadeiro, muitas doenças têm se espalhado até mesmo dentro das igrejas. Quantos casos de depressão nós estamos ouvindo falar? Quantos, até pastores, se suicidando? Eu acho até que, em alguns casos, falta a questão do amor. Essa tarde eu estava assistindo até um programa de rádio, e um pastor, nem sei se hoje ele é pastor, mas ele é político, ele também estava falando que algo em relação aos evangélicos, se o presidente tomar tal atitude, os evangélicos vão abraçar esse caso. E eu fiquei pensando, será que nós estamos indo para um lado ou para o outro apenas por causa de política? Apenas por causa de coisas que pensamos ser o certo? Ou será que nós estamos indo de acordo com o que a Bíblia diz? Nunca teve tanta igreja espalhada pelos lugares que a gente passa. Em São Gonçalo, por exemplo, que é de onde eu venho, tem uma igreja em cada esquina. E nunca as igrejas ficaram tão lotadas de pessoas, tão cheias. Tem bairros em São Gonçalo que você anda, tem uma igreja do lado da outra, e elas estão sempre cheias. Se tem uma igreja em cada esquina, se as igrejas estão superlotadas, e se acabamos de ler que o amor é um dever do cristão, por que ainda existe tanta falta de amor? E aí nós vamos entrar no texto, queridos. Sempre que eu falo da Bíblia, eu gosto de falar sobre clareza espiritual, clareza bíblica. E eu digo isso abertamente em todo lugar que eu posso falar. Falta conversão. Acabamos de ler sobre o amor. Falta conversão. Tem muita gente emocionada dentro das igrejas, tem muita gente que louva, tem muita gente que ora, mas não tem amor. Porque elas vestem uma roupa religiosa, porque elas se tornam pessoas religiosas, elas estão se submetendo às mais regras rígidas doutrinárias, elas estão se submetendo a toda a roupagem evangélica, mas ela ainda não se converteu, ela ainda não teve um encontro com Cristo. Se a gente não nascer de novo, queridos, lembra do discurso de Jesus a Nicodemos? Se nós não nascer de novo, se nós não nascermos de novo, desculpe o erro, não há como nós amarmos, não há como nós encontrarmos o verdadeiro amor. E pela falta de amor, qual tem sido a consequência disso tudo? Eu tenho visto pessoas frustradas com Deus, com a igreja, com a sociedade, com ela mesma, e todos esses problemas são devido à falta de amor. De onde vem o amor? Faça essa pergunta para você mesmo. De onde vem o amor? Procede de quê? Procede de quem? Será que é possível nós amarmos a Deus e amarmos todas as coisas ao nosso redor? A resposta se encontra no verso de número 7, queridos, onde João diz: amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O amor precede de Deus. Todo aquele que ama, ele é nascido de Deus. Logo, todo aquele que conhece a Deus tem o dever de amar. E todo aquele que ama, ele é aquele que se empenha para fazer o trabalho de Cristo, é aquele que se empenha para trazer pessoas para o reino de Deus, se empenha para trabalhar na igreja, para estar enganjado em todos os ministérios da igreja, principalmente saber qual é a sua função, qual é o seu ministério, qual é o seu propósito dentro da casa do nosso Senhor.
A gente entende que a gente vive hoje em um mundo relativo, que filosoficamente é chamado de pós-modernismo. Nós entendemos isso. Porque as características marcantes desse tempo é justamente romper aquilo que chamamos de universal, aquilo que chamamos de geral, em prol do particular ou do individual. E esse pensamento seletivo que a gente vê as pessoas pregando, que as pessoas chamam de amor. Não, eu só amo aquele fulano porque ele é de partido X. Não, eu só amo aquele ciclano porque ele é de partido Y. Isso não é amor. Não foi o que Cristo nos ensinou. Verso 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Porque o que está dizendo o texto? Quem é amor? Repete comigo. Deus é amor. Se Deus é amor, por que nós não amamos? Fica a pergunta. Fica o questionamento. Por que nós somos seletivos em nossos círculos de amizade? Por que nós não entendemos o nosso chamado? Se nós dissemos que amamos a Deus, se nós dissemos que cremos em Deus. E aí, nesse primeiro ponto a gente entendeu a procedência do amor de Deus, e aí nós vamos para o segundo ponto, que é a manifestação do amor de Deus. A forma que o amor de Deus se manifesta na vida da humanidade, principalmente no seio da igreja. Será que existe manifestação maior do que esta? Do que Jesus morreu quando ainda nós éramos pecadores? Será que existe uma manifestação maior do que essa? Olha o verso 9. O amor de Deus para conosco manifestou-se no fato de Deus ter enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para que vivamos por meio dele. Não há outro modo para que possamos viver, senão por meio de quem? De quem? Jesus Cristo, de Cristo. Jesus Cristo, queridos, é a manifestação do amor de Deus. Deus enviou o seu Filho para que a gente possa viver por meio dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Todo mundo gosta desse hino, né? Que é até um verso bíblico. Nós cantamos tantos hinos, que claramente são versos bíblicos, que nós vamos cantando, mas a gente não entende a profundidade do texto. A gente não entende do que o texto está falando, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Então a nossa vida é para quem? Para quem que é a nossa vida? Se você está aqui, se você saiu da sua casa, se você é membro desta igreja, se você participa desta igreja, por que você ainda está no banco? Por que você ainda não se interessou em desempenhar nenhum papel dentro da igreja? Eu não estou falando de cargo exatamente, queridos. Estou falando mais além, mais profundo. A nossa vida foi feita para glorificar a Deus. Não adianta também você fazer tudo dentro da igreja, tudo dentro do templo, apenas por fazer. Mas você tem que ter em mente que a sua vida, o seu chamado, o propósito que Deus tem para a sua vida é para glorificar Ele. Amém? Mas nós temos um outro problema hoje. Quando nós vamos comunicar o Evangelho às pessoas lá fora. Lá no mundo, para as pessoas lá fora, existem vários deuses, existem várias crenças. E para algumas pessoas, e hoje, devido à secularização, tem cada vez mais se tornado comum, Jesus é só mais um Deus, em uma prateleira de vários e vários deuses, e vários conhecimentos. Mas há uma verdade que o mundo
odeia. E que nós somos os porta-vozes dessa verdade. É que não existe amor sem Cristo. Repete comigo. Não existe amor sem Cristo. Não existe amor. Por mais que as pessoas tenham outras crenças, por mais que as pessoas creem em outra religião, o mundo odeia essa verdade. Não existe amor sem Cristo. E a gente está vendo o colapso dessa geração, a gente está vendo as pessoas se afundarem nesse mundo, justamente porque tiraram Jesus, tiraram a crença que Deus é o Senhor de todas as coisas. Mesmo aqueles que não acreditavam, eram influenciados, ainda são influenciados, mas os valores que outrora eram tidos como os valores universais, que eram tidos como padrão único para a sociedade, eles retiraram isso. Nós vemos o quanto a sociedade tem se afundado cada vez mais. E o nosso dever como cristão, o nosso dever como escolhido, como chamado de Cristo, é mostrar que Cristo é a luz e manifestação desse amor. Verso de número 10. Nisto está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E qual é a essência do amor? O amor é essencialmente, queridos, doação. Precisamos doar amor. E olha que coisa engraçada, Deus nos amou primeiro e deu o seu Filho como propiciação dos nossos pecados. E agora vai entrar o meu lado teológico nessa parte aqui, porque não existe a possibilidade de doar amor se o sujeito não for regenerado. É a doutrina bíblica da regeneração, que pouco é falada nas igrejas, que existem poucos hinos que falam sobre a doutrina da regeneração, porque a regeneração, queridos, ela não é um fruto ou resultado da fé, embora alguns sustentem esse termo. Não existe um cristão que não nascido de novo, porque a regeneração, ela precede a fé. Para nós termos fé, é necessário que o Senhor nos regenere. E outro ponto importante, não há participação nenhuma nossa nisso, é uma obra totalmente do Espírito Santo de Deus. E como essa regeneração acontece na vida do pecador? É através da palavra de Deus, é através da pregação do Evangelho. Por isso que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Temos que anunciar a Cristo. Eu tenho uma irmã que agora também está morando no Meia. De vez em quando, alguns domingos, quando eu não vou trabalhar, eu fico na casa dela. Ela morava em Realengo, veio morar aqui. E ela estava me contando na diferença que é onde ela morava e aqui, onde ela mora agora. Ela disse que as pessoas aqui, elas não conversam umas com as outras. Lá para Realengo, você faz uma coisa, as pessoas já estão lá, a vizinha já está lá falando com você, conversando com você, e ela não vê ninguém, não vê vizinhança nenhuma. Quase não conhece os seus vizinhos. E eu não conheço os arredores aqui, não andei por aqui ainda, acredito que deva ser o mesmo ritmo, não deva. Qual é a forma que nós vamos fazer para adentrar nessas casas? Como é que nós vamos falar do amor de Cristo para essas pessoas? É um exercício que temos que fazer. Então a gente entendeu que a essência do amor é doação. Precisamos doar amor. O quarto ponto, verso de número 11, é a implicação do amor. Qual é a implicação do amor? Diz assim o texto: amados, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar
uns aos outros. A implicação do amor é retribuição. Deus ama o mundo, dá o seu Filho unigênito, salva o pecador, e qual é a nossa parte? Retribuir o amor de Deus. E como é que nós vamos retribuir o amor de Deus? Compartilhando o Evangelho. Isso fica evidente quando nós somos regenerados por Cristo. Eu fico me lembrando lá de quando eu fui convertido pelo Espírito Santo. A primeira coisa que eu quis fazer é falar para todos os meus amigos da escola que eu era crente, que eu era cristão, que agora eu tinha uma nova vida. E como falta isso hoje? Muita gente aderindo a um corpo doutrinário, a uma igreja, e ainda não consegue entender o seu chamado específico como cristão. Não consegue entender que ela precisa compartilhar o amor de Cristo com o próximo. Principalmente se esse próximo for petista ou bolsonarista. Fica até difícil. A pessoa fala, não, aquele ali é do partido que eu não gosto. Queridos, devemos de alguma forma retribuir o amor de Deus. E a melhor forma de retribuirmos o amor de Deus é compartilhando o Evangelho. Versículo de número 12. A certeza do amor de Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós. Olha só a condição. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E seu amor é em nós aperfeiçoado. E a pergunta que surge é a seguinte: como podemos ter certeza que amamos a Deus, se a gente não pode ver, se a gente não pode abraçá-lo? Ele está dando a resposta aqui. Devemos amar os nossos irmãos, porque esse a gente pode ver, esse a gente pode abraçar, esse a gente pode estar junto, esse a gente pode ajudar, esse a gente pode confiar as nossas dores. E diz o texto que, se nós fazermos isso, o amor de Deus, ele é aperfeiçoado em nós. Logicamente, eu poderia trabalhar outras questões, falar de outros tipos de amor que nós encontramos no Novo Testamento, que é o amor ágape, que é o amor perfeito, que só Deus tem, perfeito, incondicional. O amor filos, que é o amor que existe entre amigos. O amor eros, que é de um homem para uma mulher. Ou então o amor storge, que é o amor familiar, mas não é esse amor, não é nenhum desses amores que estamos falando aqui. Claro, de Deus para nós é o amor incondicional, mas devemos espelhar esse amor para todos aqueles que estão em nossa volta. Mas para concluirmos a mensagem, eu quero desafiar vocês nessa noite. O cristianismo, queridos, é multiplicação, é crescimento. E para a gente crescer, para a gente multiplicar, a gente precisa amar. A gente precisa amar aqueles que estão à nossa volta. A gente precisa amar a sociedade que nós estamos inseridos. A gente precisa amar tudo aquilo que está à nossa volta. E às vezes também a gente está olhando muito lá para fora e a gente tem que contagiar primeiro os que estão aqui perto da gente. Aqueles que são membros da nossa igreja e também estão no mundo paralelo, estão no mundo da lua. Não conseguiram ainda entender o chamado de Deus para a sua vida. Baseado no que estamos vivendo hoje, onde muitos não se converteram ainda, muitos ainda não conheceram o amor de Deus verdadeiramente, porque perderam o foco. E para a gente continuar seguindo, a gente precisa entender o que é mais importante na nossa vida.
O que é mais importante na vida de alguém? No mundo que a gente vive hoje, essa correria, trabalho, faculdade, estudo, tudo pode ser importante, não é verdade? Tudo para a gente gastar energia, para a gente gastar o nosso tempo. Para muitos, um filho é a coisa mais importante da vida. Para outras, o seu carro é a coisa mais importante da vida. Para alguns, a carreira ministerial, talvez, não ministerial, mas profissional, é a coisa mais importante da sua vida. Para outros, os nossos bens materiais é a coisa mais importante da vida. Para muitos, nós mesmos somos mais importantes para a nossa vida. Qual é o problema disso tudo? O problema é que todas essas coisas jamais podem ser amadas de uma maneira genuína, de uma maneira verdadeira. Só existe uma forma de você amar o seu filho verdadeiramente. Só existe uma forma de você amar tudo que você tem verdadeiramente. Desculpa. Se você amar a Deus sobre todas as coisas. O ministério que você desempenha, queridos, só pode ser feito de forma excelente se você amar a Deus sobre todas as coisas. Eu quero orar com você para finalizar essa mensagem. Quero que você guarde isso no seu coração. Eu quero convidar todos os líderes de células aqui na frente. Todos. Podem subir, amados, podem subir. Amém. Eu vou convidar o pastor Washington, que vai orar, vai fazer as considerações finais, em consagração a esses líderes que estão aqui, que com certeza esse ano nós vamos multiplicar esse número. Eu tenho certeza que 2021 precisamos ter líderes dobrados aqui, ministérios dobrados aqui. Eu tenho fé nisso. Vocês têm fé? Amém. Eu estou com a palavra da pastora Josenita ontem, de que nós precisamos estender as nossas tendas. Isso pressupõe fé, pressupõe trabalho, pressupõe o quê? Ousadia. Eu tenho orado para que Deus ponha na nossa vida a unção de multiplicação, né? Ontem a palavra e o momento profético aqui foi realmente assim muito significativo para a gente. Se você tem uma ideia pequena, você não vai trabalhar para o crescimento, mas se você tem o plano de expandir as suas tendas, aí você está esperando que a bênção de Deus venha e venha com abundância. Sempre liderei células. Estava falando com o Andrews ali. Nós lideramos uma célula que foi feita de uma maneira assim totalmente aleatória aqui na rua Silva Rabelo, e foi uma experiência muito gratificante. Íamos nós dois para a rua todos os dias distribuir comida. Era o papel dos homens da célula. Batizamos todos da nossa célula. Célula da Barra, batizamos todo mundo, né? Está aqui um líder também, né? De lá. A célula foi para Taquara, Daniel está lá dirigindo. Constituímos uma lá em Pilares. Eu fiquei à frente da célula 3 meses. A célula voltou. Eu disse que só volto à liderança da célula se ela for uma célula evangelística. É a condição para este ano. Ela tem que evangelizar, não é? Já alcançamos várias pessoas não crentes. Algumas nós vamos batizar, mas precisa ser evangelística.
Vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos pedir que a mão do Senhor esteja sobre nós. Sábado nós teremos aqui às 17 horas uma reunião de liderança. Mas essa reunião é para todos que fazem parte do voluntariado da igreja. Você que trabalha em uma equipe, no ministério da igreja, esteja sábado 17 horas. Ministros, ministérios, líderes de células, vocal, instrumental, som, multimídia, cozinha, todo mundo. Sábado 17 horas. Amanhã teremos a participação dos homens. Sábado, Ministério Elas, presença da cantora Raquel Melo. E estamos assim progredindo para que domingo seja o grande dia, um dia de consagração aqui na vida da nossa igreja. Vamos orar. Estenda a sua mão na direção dessas pessoas que estão aqui e vamos clamar ao Senhor. Senhor, queremos nesta noite pedir que a tua presença aqui seja transformadora. Nós queremos expandir as nossas tendas e queremos fazer isso com fé. Retira de nós a dúvida, a arrogância, a divisão, o fogo estranho que porventura exista. Ó Senhor, o Senhor tem toda a liberdade para refazer os planos e aquilo que está no teu coração para a vida da igreja e do teu povo. Guarda esses líderes e as suas famílias. Dá com que sejam pessoas destemidas e desprendidas e liberais. Que sejam os teus instrumentos por onde quer que passem. Que nenhum tipo de dúvida esteja nos seus corações. É a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém e amém.